Boa noite a todos, muita paz. Sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar do Grupo Espírita Irmã Marisa. E nós vamos envolvendo nossa querida irmã Célia, que vai nos trazer a oração inicial do trabalho do Evangelho de hoje. Boa noite a todos. Vamos fechando os nossos olhos, unindo os nossos pensamentos, os nossos corações e os nossos sentimentos no Evangelho desta noite. Vamos nos ligando ao alto, a Deus, a pátria do Evangelho, ao plano maior. Agradecidos a Deus por mais essa oportunidade que temos dos estudos do Evangelho de Jesus, que nesse momento que estamos envolvidos nessa sintonia de amor e de paz, que possamos receber em nossos lares a doce figura do Mestre Jesus, o nosso querido irmão, que possamos estar sempre acalentados, revigorados, receptivos para os ensinamentos da noite, que as nossas esperanças, que a nossa paz, que a calma façam morada em todos os lares, em todos os corações, em todos os pensamentos. E assim já podemos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, todas as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E com o mesmo carinho que fui envolvida, vamos envolvendo a Marcela, que trará para nós o pão nosso, a lição do pão nosso dessa noite. Boa noite a todos. A lição do pão nosso dessa noite é a lição 17, com o título Intercessão. Então, na Bíblia, Paulo nos traz: Irmãos, orai por nós. Então, Emmanuel, sobre esse assunto, sobre intercessão, nos traz a seguinte mensagem: muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar que seja essa oração um incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre, a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física. Vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. A mensagem que Emmanuel nos traz é bem simples, na verdade bem explicativa.
ele traz, inclusive, exemplos de tantas coisas que a gente não consegue enxergar, como, por exemplo, o oxigênio que as árvores nos traz, né, que é a vida. Nós não enxergamos isso. Nós não enxergamos as ondas do micro-ondas, por exemplo, essas vibrações da energia, da luz. Algumas a gente consegue ver, mas outras não conseguimos. E por que ele fala disso? Porque a gente está falando aqui de oração, de pensamento. Então, quando oramos por alguém, até mesmo por nós, né? Mas principalmente por alguém, quando pensamos com muito carinho nessa pessoa, quando vibramos, né? Principalmente nós espíritas falamos muito de vibração. A gente sabe já temos esse conhecimento, esse estudo da energia que envolve e que nós emanamos ao orar, ao vibrar por alguém, para que algo aconteça. Por isso, intercessão, né? Para interceder por alguém. Aqui na parte que Emmanuel fala que não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. Então, não é que devemos acreditar que pedir para que a situação daquela pessoa mude. Não necessariamente, não quer dizer que de tanto pedir isso vai acontecer. É porque no próprio Pai Nosso nós falamos, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus será feita, porque vai ser o melhor para o próximo. O melhor para nós, o melhor para os filhos de Deus. Ele sempre quer o melhor. Mesmo que nós não achamos que seja o melhor. Então, na verdade, quando oramos pedindo ajuda para alguém, nós estamos vibrando, passando essa energia, e os espíritos trabalhadores da seara de Deus também vão a favor desta pessoa pela qual estamos orando, para levar mais força, talvez mais conhecimento, mais aceitação da situação, ou se for de merecimento da própria pessoa também, a força, a oração que nós fazemos para o outro é uma força, é um a mais para que essa pessoa consiga o que estamos buscando, ou a melhora da situação. Então, sim, com certeza, quando oramos por nós, por alguém querido, quando temos esse sentimento, com certeza estamos levando algo bom e também, de certa forma, intercedendo na situação dessa pessoa. Então, não é porque sabemos que não vai mudar totalmente uma pessoa que vamos deixar de orar e pedir por ela, né? Devemos fazer isso sempre com muito carinho, sabendo que, seja qual for a situação da pessoa, o grau evolutivo da pessoa, o merecimento dela, tudo, sempre a nossa oração virá para ajudar de uma certa forma. Seja para mudar a situação, seja para dar mais força para essa pessoa, mais entendimento, ou até ajudar os espíritos que estão ao redor dessa pessoa, ajudar com que eles influenciem mais, tentem levar pensamentos mais positivos, mais corretos para essa pessoa. Então, sempre haverá um benefício das nossas orações e das nossas vibrações. É essa mensagem que Emmanuel nos traz para fortalecer o Evangelho dessa noite. Agora o Evangelho com a nossa irmã Regina. Então. Qual Regina que eu pego aqui? Oi, tá dando para eu me ouvir, Silmara? Tá com
Microfonia, você tá com 2, né? Tá. Não, é porque caiu um, eu fiquei com outro. Só um minutinho. Minha internet está muito ruim. Tá sem imagem. Tudo bem, só um minutinho, por favor. Vai de celular, tá? Então, desliga o outro, porque tá dando microfone. Eu desliguei, só que ele tá com probleminha. Filha da mãe. Pronto, consegui. Desculpe aí, mas era justamente isso que eu estava tentando evitar. A nossa internet está cada dia mais terrível. Bom, vamos lá. Então, do capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, o item 7, o dever. Tá me ouvindo, né? Sim. Tá Beleza. tudo bem. Então, tá. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sobre uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Então, diante desse exposto, a gente deve falar do dever moral, né? Porque aqui ele se refere exatamente ao dever moral, que seria a nossa obrigação, na verdade, né? A nossa obrigação moral, que é pautada nas leis de Deus
e que sabemos que essas leis estão gravadas na nossa consciência. Eu gosto muito de sempre, todos os itens, quando a gente vai ver sobre isso, da gente procurar no Livro dos Espíritos, que sempre tem resposta para isso também, né? Então, aqui se fala, o que se deve entender, na 614. Desculpem, gente, eu esqueci de falar que foi ditado por Lázaro, tá? Em Paris, 1863. E no Livro dos Espíritos, na questão 614, se diz assim, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer, o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dessas leis. Aí a lei de Deus é eterna e imutável, tanto quanto o próprio Deus. E aí, para acabar, né, ela pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, assim, ninguém de nós pode reclamar que não conhece as leis de Deus, né? A gente, quando nasce, já está com ela embutida dentro da gente. Tanto que nós sabemos muito bem que quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, também não nos agrada. Porque a gente sente, a gente tem um alerta dentro do nosso corpo, da nossa cabeça, na verdade, dentro do nosso espírito, que nos cutuca cada vez que a gente faz alguma coisa que não está dentro dessa lei, né? Da lei divina, das leis naturais. Mas precisa saber exatamente, aí é que a coisa pega, como que a gente vai responder a essa cutucada assim, ó, de tá errado, tá errado. Primeiro que a gente tem que ter o dever nosso começa conosco mesmo, né? Nas nossas atitudes, com o nosso corpo, com o nosso sono, com a nossa vida, com o que comemos, com as nossas atitudes, né? Esse é o nosso dever, já começa ali, com a nossa educação, né? Educação em relação ao nosso próximo, porque todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Então a gente pode partir daquele princípio. Como saber o que é agradável a Deus e qual o nosso dever com o nosso próximo? Então, fazer ao próximo o que você deseja que o próximo faça com você. A gente se sente incomodado com algumas coisas, né? Então, assim, partindo de um princípio básico, que seria a educação. Quando a gente chega em algum lugar, ou bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá eu, e a gente se sente incomodado quando você, por exemplo, entra em algum lugar agora, né? Tá mais difícil a gente ter essa aglomeração de encontrar tantas pessoas. Mas, digamos, no nosso mundo futuro e naquele passado também, quando você chega em algum lugar e fala boa noite, se ninguém falar nada, você vai ficar incomodado, né? Ao mesmo tempo que se você está lá e chega uma pessoa e não fala boa noite, simplesmente já chega falando que tem que falar outras coisas, a gente também se incomoda. Mas e a gente? A gente é um princípio básico, é bem pequenininho, um exemplo bem ruinzinho, né? A gente se comporta como? Ou a gente só fala bom dia, boa noite, e só cumprimenta, ou a gente só é bonzinho lá fora com os nosso companheiro, nossa companheira, nosso próximo, digamos assim, quando a gente está de bom humor, dormiu bem e tudo está certo. Não, na verdade o dever, ele é perante Deus, é a vida inteira, a existência inteira e todas elas que virão. Lázaro nos explica, o dever com Deus nunca cessa. E se não cessa com Deus, não cessa com o próximo. O nosso próximo é a reflexão, né? Na verdade, refletindo Deus. Nosso próximo está ali. Tudo que nos rodeia faz parte do universo, que faz parte de Deus. Então, nosso próximo são os de casa, nosso próximo são os companheiros que a gente encontra pelo caminho, são os amigos, os parentes, todos são os nossos próximos. Claro que a gente tem um pouco mais de intimidade, mais simpatia por algumas pessoas. Isso a gente vê em outros episódios do Evangelho, outros capítulos, a explicação para isso, né? A gente tem a lei da afinidade. Mas, quando ela não existir, não significa que porque a gente não está tão, né, afinado com a pessoa, que a gente vai tratar ela de qualquer jeito.
O nosso próximo tem que ser respeitado, assim como nós respeitamos a nós mesmos. Por isso, o dever começa com a gente, né? De nós para nós e de nós para o próximo, né? Todas as nossas ações são visíveis aos olhos dos nossos próximos, companheiros, amigos, mas não a nossa intenção. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente pode enganar muito bem a quem está do nosso lado. Você pode falar uma coisa sentindo outra, você pode fazer uma coisa muito contrariado, sendo que não era aquilo que você queria fazer, né? Ou agir de uma forma mascarando, como se você estivesse fazendo bem, mas no fundo não é aquilo que você está fazendo. E a gente sabe muito bem que a vibração que nós emitimos é a que vale, e não os nossos atos externos. E Deus nos conhece a fundo, Ele enxerga o nosso coração, a nossa mente. É o único que pode enxergar tudo, quando nós estamos bem, quando nós estamos sendo leais, o que nós estamos sendo sinceros, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque você esconde de qualquer um, menos de Deus. Você às vezes esconde até de você, mas não consegue esconder de Deus, né? Só que quando a gente aceita, a gente faz uma formulação no plano espiritual para poder vir para este planeta ou para os outros, né? Quando a gente faz a nossa trajetória de como será a nossa próxima vida, a gente tem uma amplitude maior, um olhar maior, porque nós estamos num lugar protegido, num lugar abençoado e não temos algumas interferências, né? Mas quando a gente chega aqui, fica muito mais difícil, porque nós temos as interferências materiais, né? Os apegos materiais, a gente tem sentimentos de vaidade, de orgulho, tudo que nos atrapalha. As paixões terrenas são bem complicadas de ser suplantadas, né? De se passar por cima disso. Então, tudo para nós é uma tarefa e tudo tem que ser encarado de forma séria para que esse dever possa ser cumprido. E nós, espíritas, costumamos sempre levar em conta e fazer do nosso norte a reforma íntima. Reforma íntima nada mais é do que ir se melhorando dia a dia, fazendo com que esse dever se cumpra, esse dever que vem já aqui na nossa consciência, e de que cada vez que a gente der uma quedinha, que a gente possa voltar, né? A gente começou, eu preparei algumas coisinhas assim, li um monte de coisa e tal, e aí a gente de vez em quando esquece, né? Como é o Pai Nosso. Aí quando a Célia começou a rezar o Pai Nosso, eu falei, olha aí o dever. O dever está ali já fala, né? Para a gente perdoar, assim como a gente na verdade, ser perdoado como a gente perdoa. E que não nos deixes cair em tentação, nos livre do mal, nos ajude. A gente tem que prestar mais atenção no que a gente pede e no que a gente ora. Quando nós conversamos com Deus, é melhor a gente prestar bem atenção se nós formos fazer as nossas preces já feitas, né? Porque depois de alguns anos elas vão perdendo um pouquinho da validade, da gente ter noção do que está falando. Elas são perfeitas. Foi Jesus que deixou, ela é perfeita. Mas nem sempre a gente está prestando tanta atenção quanto devia, né? Às vezes é melhor realmente um diálogo meio franco do que às vezes fazer isso, se a gente não vai prestar atenção, claro, né? Então, a gente tem essa parte de consciência que nos auxilia, sempre. Nós temos que dar valor à nossa consciência, nós temos que ouvi-la todas as vezes que nós temos um anjinho guardião também que nos ajuda e fala, olha, não, não. E às vezes ele fala, não, 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 mas nós temos o quê? O livre-arbítrio. Nós somos todos criados iguais, né? Perante a dor, perante o livre-arbítrio, todas as dores aparecerão na existência de cada um, né? Cada um de uma forma, cada um de acordo, às vezes, com a sua semeadura, né? Você tem a sua colheita, mas como reagiremos perante essa dor? Como passaremos pelos nossas provas, né? Qual o sacrifício que faremos? Abriremos mão de quê?
né? Como vamos reagir? Vamos ficar reclamando? Ou vamos encarar e vamos lá, vamos praticar. E quando nós não temos essas dores todas, o que nos cabe? Sermos melhores ainda, melhores, porque nós estamos devendo, nós temos que ajudar. Se nós não estamos passando por nada disso, nós estamos aqui à toa, a passeio? Claro que não. Todos nós temos um dever. O primeiro é de ajudar ao próximo, ser caridoso, procurar o que fazer enquanto estamos aqui, sermos úteis, né? Esse é um dos grandes deveres que nós temos. Todos nós sofremos por vários motivos. O que muda é a forma como sofremos. Às vezes nem é sofrimento. Algumas pessoas não encaram alguém assim da ordem, tipo Chico Xavier, né? Nunca encarou como problema, como sofrimento. Era tudo muito natural, muito normal. Nós não somos assim ainda, né? Pelo menos eu não. A gente tem que pelo menos pensar que quando a gente for reclamar, tem coisas muito piores. Sempre vai ter coisa pior. Vai ter coisa melhor, sim, tem muitas pessoas, mas elas não estão lá à toa. Elas já trabalharam, já passaram por muitas coisas. E vão passar, ninguém sabe qual é a história de cada um. Então, nós temos muito, muito que aprender. A nossa reforma é contínua. Nossa reforma é todo dia, toda hora e todo minuto. Às vezes a gente não dá importância a uma hora, a um minuto. Tudo é muito importante. E cada ato nosso falho é um degrau que a gente estaciona e depois tem que voltar para corrigir. Então, a gente tem que tentar o máximo para não fazer isso, né? Muitas vezes, a gente se debate com a gente mesmo quando você vê que está errado e o seu lado eu, certo, quer entrar um eu novo nessa reforma, né? Só que para o eu novo entrar, o eu velho tem que começar a sair. Algumas coisas têm que sair. O orgulho não convive bem com aquela caridade, né? Com o bem, simplesmente pelo bem, né? O ódio não convive bem com o amor. Então, quando um entra, o outro tem que sair. A gente tem que, para esse dever poder ser feito, além dessa reforma, tem que ir tirando, né? A gente vai selecionando, que nem assim no celular, quando a gente faz uma limpeza, de vez em quando a gente tem que fazer uma limpeza no nosso coração, na nossa mente, nossos atos, né? Vamos jogando fora, vamos deletando. Volta, né? Que nem propaganda no celular, volta. Aí você deleta de novo. Mas a partir do momento que você começa a deletar, você já está caminhando de uma forma melhor, né? Você já está se esforçando para ser melhor. Tudo que é esforço é reconhecido. Seja lá de que forma for, o seu esforço será reconhecido, né? E Lázaro nos diz que o dever ele está gravado na nossa mente. Então, que através dessa gravação na nossa mente, nós teremos a energia necessária para lutar e vencer. Então, assim, Deus nos deu todos os acessórios. Deus, né, nos deu todas as formas, os acessórios, equipamentos que nós precisamos. Jesus veio aqui, nos ensinou como fazer. Nós temos mensagens toda hora de como melhorar. Nós temos um anjo que cuida de nós para a gente não cair, né, em tentação. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos ferramentas. Depende da gente. O dever depende só de nós, né? A obrigação moral de cada criatura não cessa perante Deus. Quando a gente acha, já fiz o meu dever, tá ótimo. Não tá. Não tá porque não acabou. Ela é contínua e eterna, assim como a nossa reforma íntima. E quanto mais a gente se aproximar desse dever e de espíritos bons, de atos bons, mais harmonia, mais paz, mais equilíbrio nós teremos. Então, nosso dever é todo dia, todo minuto e toda hora. É mais ou menos isso que eu achei que devia falar, e aí eu achei um livrinho muito bonitinho, e ele tem uma coisinha assim no final, olha. Preencha, já que eu falei que o minuto parece que não vale muita coisa, né? Mas é assim, ó. Preencha os seus minutos com a luz do olhar da pessoa que você ama, com o sorriso de uma criança,
com o andar trêmulo de uma velhinha, com a voz do vento, o murmúrio da fonte e o amor de Deus. Então, assim, coisa simples. Nós não estamos falando de carrão, nós não estamos falando de casa numa ilha deserta. Né? Tudo isso é muito bom, nós temos direito a isso tudo. Mas não por isso a gente abandona o resto. Né? Dê um minuto da sua vida recheado de amor numa prece que parta do seu coração para os que vivem aflitos e sobrecarregados. É simples assim. Não é simples, é difícil, mas é a nossa luta diária. É mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada, boa noite, e vamos envolvendo o Eurípides com muita luz para as vibrações dessa noite. Graças a Deus. Muito bem, boa noite a todos. Hoje, 2 assuntos bastante relacionados. Um que fala sobre as vibrações, nossas preces e o nosso dever. Neste momento, todos nós temos os nossos deveres de orar, de vibrar por todos aqueles que mais necessitam, por todos aqueles mais aflitos, e também vibrarmos e orarmos por nós mesmos. Então, vamos aproveitar esse instante, agradecer ao Pai pela oportunidade de nos ligarmos mais uma vez, já que os assuntos foram bastante importantes, entre dever e oração. Esta oração que modifica, que ajuda, que fortalece. Então vamos vibrar e que essas nossas vibrações possam chegar aos pontos mais importantes e necessários nesse instante. Juntamos nossas vibrações de paz, de amor, de entendimento ao nosso planeta. Podemos imaginar o nosso planeta envolto a uma luz imensa, que fortalece todas as regiões mais necessárias deste planeta. Todos os países, aqueles que se encontram em dificuldades maiores, com todos os entes ainda em fome, em doenças, em dificuldades diante das guerras, das agressões. Vibramos pelo nosso país. Entre todos os religiosos que prosseguem com as orações necessárias, as vibrações mais intensas, porque são através dos sentimentos, o alcance dessas vibrações que modificam, fortalecem e dão forças para passarmos por situações das mais diversas. Pelos prontos-socorros, pelas ruas, embaixo de pontes, nos casebres, nos asilos e nas creches. Vibramos por todas as religiões e continuam unidas diante do Evangelho do Mestre. Vibremos por nossa casa e com a intensidade e a dedicação e a força espiritual das ajudas, do fortalecimento e da coragem, com muita fé que se transborda nesta nossa casa. Com informações e dedicações
da espiritualidade sempre presente em todas as nossas vidas. Vibremos pelos nossos lares, por nossos parentes, por nossos amigos, principalmente aqueles amigos que prosseguem suas caminhadas com dificuldades maiores, com distanciamento ou desligamento momentâneo dos seus parentes, por todos os amigos que necessitam das nossas vibrações intensas. E vibremos pelos nossos lares, que possamos prosseguir, que possamos intensificar a nossa confiança no Pai, cumprindo os nossos deveres, fortalecendo-nos a nós mesmos, através dos nossos deveres. E que possamos, na próxima semana, lembrar-nos mais uma vez do Mestre, que está conosco, que está no comando, recebendo as nossas vibrações, as nossas orações, todos os dias. E através de seus trabalhadores, intensificam a ajuda, o carinho e a intensidade da bênção do Pai. Forças a todos, forças a este planeta, forças diante das dedicações importantes. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos envolvendo a nossa irmã Vera e fará a prece final a todos nós. Boa noite. Todos juntos no mesmo pensamento. Ao Mestre Jesus, vamos agradecendo por mais esta oportunidade. Agradecemos ao Pai Maior pelas oportunidades que Ele nos concede. Agradecemos a toda a espiritualidade, amigos presentes que nos ajudam, nos amparam e fortalecem. E assim, rogamos aos nossos amigos espirituais, ao nosso Mestre Jesus, para que dê força a todos nós para podermos caminhar em passos firmes, confiantes, para podermos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. E assim, vamos pedindo licença para encerrar o Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.